Olá, boas-vindas ao Observatório do Agro. Hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, delicado, mas essencial: a crise financeira no campo. Aquele momento em que a conta não fecha, sabe? E a grande questão é: para onde correr? Para a força de uma recuperação judicial, a famosa RJ, ou para a agilidade de uma recuperação extrajudicial? Para guiar a gente nessa conversa, estamos com um artigo muito bom, da Flávia Miranda. Ela é advogada, especialista em recuperação judicial pelo INSPER, da equipe do Amaral e Melo Advogados. E o ponto de partida dela já é um alerta, né? A escolha não é de gosto, é um diagnóstico técnico. E errar aqui pode afundar o negócio de vez. Exatamente. O que o material da Flávia Miranda propõe é pensar nisso como medicina. Você não usa um tratamento de choque para algo que se resolve com uma pequena cirurgia, né? E a nossa conversa hoje é para entender o que cada ferramenta faz, mas principalmente onde elas falham, sabe? Onde estão os pontos cegos, especialmente para o produtor rural. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. A recuperação judicial, a RJ, ela parece ser a solução para tudo, quase uma bala de prata. Sempre que a gente ouve falar de uma grande empresa em crise, a primeira notícia é: entrou com pedido de RJ. Por que essa fama toda? Ela tem essa fama porque é de fato a ferramenta mais poderosa que a lei oferece. É um escudo legal, sabe? Feito para cenários muito complexos. O artigo da Flávia Miranda destaca duas superpotências da RJ. A primeira é o chamado Stay Period, que o artigo até traduz como um fôlego para a empresa. Parece ótimo, né? Mas na prática é o que acontece. A empresa só para de pagar todo mundo e respira. É bem mais um caos controlado, viu? O artigo 6º da lei, ele garante uma suspensão de 180 dias de tudo. E pode até prorrogar. Tudo, tipo ações, execuções, bloqueio de conta. Tudo. O credor não pode mexer em nada. Mas esse fôlego não é para relaxar, pelo contrário. É um cronômetro correndo para a empresa mapear as dívidas, organizar o caixa e, o mais importante, apresentar um plano de pagamento que funcione. Entendi. Não é uma pausa, é uma corrida contra o relógio. E a segunda superpotência? Você falou do cram down. O nome já é forte. E a ideia é essa mesmo. O cram down é o poder de engolir a decisão da maioria. Pensa num produtor com dívida com centenas de credores. Fornecedor de insumo, transportadora, funcionário. Exato. É impossível ter 100% de aprovação para um plano. Sempre vai ter alguém que não concorda, que quer tudo na hora. Sempre. Aí que entra o cram down. Se uma maioria qualificada de credores aprova o plano, o juiz pode impor essa decisão para todo mundo daquela classe, inclusive para a minoria que votou contra. É o que impede um ou dois credores de sabotarem um acordo que é bom para todo mundo, sabe? Faz todo sentido. Um escudo de 180 dias e o poder de impor um plano. Parece uma armadura completa. Mas é aí que o artigo da Flávia Miranda fica mais provocador. Ela aponta uma falha grave nessa armadura, né? Principalmente para o agro. E essa é a grande virada de chave da análise. A vulnerabilidade está lá no artigo 49, parágrafo 3º. Ele diz basicamente que credor com garantia de propriedade fiduciária não entra na RJ. Espera aí, vamos traduzir isso. Propriedade fiduciária é quando o bem que você financiou, tipo um trator, é a própria garantia do empréstimo. O trator é do banco até você quitar. Certo, exatamente. E o que a lei está dizendo é: esse credor, que geralmente é um banco, não está sujeito a nada da RJ. A dívida dele não é suspensa, ele não é obrigado a aceitar o plano. Como assim? Na prática, se o produtor entra em RJ e atrasa a parcela do financiamento da colheitadeira, o banco pode, no dia seguinte, pedir a busca e apreensão e levar a máquina embora. Mas isso é um paradoxo total. A lei que deveria salvar a empresa não protege a ferramenta que a empresa mais precisa para gerar receita e pagar os outros credores. É exatamente esse o ponto. É como dar um colete salva-vidas para alguém, mas amarrar as mãos da pessoa nas costas. Nossa. Para o produtor que tem o capital dele todo em máquinas, pivôs, silos, tudo financiado, essa exceção muda o jogo. A RJ protege de um monte de gente, mas deixa a porta aberta para o banco levar o coração da fazenda. Certo. Se a RJ tem esse calcanhar de Aquiles para o agro,
A alternativa que o artigo mostra é a recuperação extrajudicial, a RE. Como ela funciona? E como ela resolve esse nó? A RE tem outra filosofia. Se a RJ é pública, litigiosa, quase uma guerra, a RE é uma negociação privada, confidencial, baseada no consenso. O artigo descreve como uma solução cirúrgica. A empresa senta com um grupo de credores e negocia um plano. Depois, esse plano pode ser só homologado na justiça para dar segurança para todo mundo. É mais ágil, focado. Ok, as vantagens de ser mais rápido, barato e confidencial são claras. Preservar a imagem da empresa é fundamental. Mas isso não a deixa frágil demais? A RE depende da boa vontade do credor, né? E se o banco, justamente o do trator, virar e disser: não, obrigado, prefiro tomar seu trator, acabou a conversa. Essa é a questão central. Sim, depende do consenso. Mas o ponto que a Flávia Miranda levanta é que esse consenso não vem da boa vontade, vem do cálculo. Cálculo de perdas e ganhos. Exato, o banco pode dizer não, pode, mas e aí? A alternativa dele é executar a garantia, gastar com o advogado para retomar um ativo que já desvalorizou, fazer leilão e, no fim, talvez receber só uma parte do que era devido e ainda perder o cliente. A RE coloca uma proposta na mesa que para o credor é matematicamente melhor do que brigar. Me dá um prazo maior, um desconto e eu continuo produzindo com a sua máquina e te pagando. Isso! A outra opção é você ficar com o trator usado no seu pátio e um prejuízo maior no balanço. É uma negociação de negócios. E por ser voluntária, ela pode incluir qualquer credor, inclusive o fiduciário. Ela contorna aquela trava do artigo 49. Entendi. A RJ troca a imposição da lei pela força de um bom argumento de negócio. Então, com as duas ferramentas na mesa, o artigo propõe um guia prático, né? Baseado em algumas perguntas. A primeira é sobre o perfil da dívida. Isso, é como uma triagem. Cenário A. A dívida é concentrada. O produtor deve muito para poucos credores, 2 ou 3 bancos, e a maior parte é justamente o financiamento de máquinas essenciais, com alienação fiduciária. Exato. Nesse caso, a RJ é quase inútil. O caminho é RE, para sentar na mesa com esses poucos credores estratégicos. É cirúrgico. E o cenário oposto? O cenário B, a dívida é pulverizada. O produtor deve para 200 fornecedores, tem dívida trabalhista, com transportadora. A crise é geral. Negociar um por um é impossível. Seria como apagar um incêndio com um balde d'água? Perfeito. Aí você precisa da intervenção ampla da RJ, com o stay period para estancar a sangria e o cram-down para organizar o caos. Ok. A segunda pergunta do guia é sobre a relação com os credores. Isso parece um pouco subjetivo, não? Como se mede uma boa relação com o banco? Ótima pergunta. Não é sobre amizade, é sobre histórico. A empresa sempre foi transparente, cumpriu acordos no passado. Existe um canal de comunicação profissional. Se esse histórico de boa-fé existe, o ambiente para uma RJ é muito mais favorável. A confiança ainda é um ativo, sabe? E se não existir? Se a relação já for hostil, com o processo correndo? Aí o tempo da conversa já passou. Nesse cenário, só a RJ consegue forçar os credores a sentar na mesa e reestruturar a dívida sob a supervisão de um juiz. Faz sentido. E a terceira e última pergunta, o impacto na reputação. O artigo diz que a confidencialidade da RJ é um ativo. Isso é tão importante assim no agro? Pode ser gigantesco. Pensa num produtor que exporta. A notícia de uma RJ pode fazer um comprador internacional suspender um contrato de pré-pagamento na hora. Claro, o risco aumenta muito. Ou uma empresa que precisa de crédito para a próxima safra. Com uma RJ pública, conseguir esse crédito fica muito mais difícil. Se a imagem é vital para o negócio, a confidencialidade da R vale ouro. Então, para a gente amarrar a análise final do material da Flávia Miranda, não existe a melhor solução. A escolha é totalmente estratégica. Exatamente, o artigo é bem claro nisso. Demonizar uma ferramenta em favor da outra é, e eu cito, sinal de amadorismo.
A verdadeira expertise de uma assessoria, como a que o Amaral e Mello Advogados se propõe a fazer, é essa capacidade de fazer o diagnóstico preciso da dívida. E tem uma frase no artigo que eu anotei aqui que acho que resume tudo. A análise do passivo fiduciário não é apenas um detalhe, é o coração da estratégia de soerguimento. Perfeito. É essa frase. Porque no agro, as máquinas, os implementos não são só uma garantia. Eles são a fábrica, são a fonte de receita. Entender o peso disso na dívida é o que vai dizer se a empresa precisa do escudo da RJ ou da precisão da RE. A escolha certa não está pronta, ela é construída a partir desse entendimento. Então, resumindo os pontos-chave de hoje aqui no nosso Observatório do Agro. Primeiro, a escolha entre RJ e RE não é intuitiva, é técnica. Segundo, para o agronegócio, o fator decisivo é o perfil da dívida, principalmente o peso dos credores com garantia fiduciária. A RJ é para crises complexas e pulverizadas. A RE brilha em negociações focadas, estratégicas. O artigo deu um guia excelente de como escolher o tratamento quando o paciente já está na emergência. Mas isso me fez pensar numa coisa. Diga. A gente passou o tempo todo discutindo o melhor remédio para a crise que já se instalou. Mas qual seria o check-up preventivo? Que tipo de monitoramento financeiro e jurídico uma empresa do agro deveria ter para identificar os primeiros sintomas, muito antes de precisar escolher entre RJ e RE? Um ponto excelente para a gente fechar e para todo mundo refletir. A prevenção é sempre o melhor caminho. Agradecemos a audiência em mais um Observatório do Agro.